Mas eu acho que não é uma pista. Esse aí é bom, né? Porque não tá. Fica muito certo. Esse aí é bom. Tinha uma massa, Nossa. Foi no outro médico ali. Um monte de médico que sabe mal puxando. Eu acho que sabe falar com ele. Então, graças a Deus, eu não confio em você. Fala, Pai do Senhor. Fala, Pai do Senhor. Fala, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Pai do Senhor, irmão. Faz noção.
aqui a começou a ser errado, pastor. Brucutu. A começou errado, né? Não serve. Bluetooth? Pessoal, Não, eu vou buscar. Bluetooth. Aqui, que ela não sei que é uma atenção na volta, Miguel, volta, corre aqui, vem cá, Miguel. Esse aqui. Ele tá garantido. Esse aqui. Vem, Miguel. Não, mamãe. Mamãe. Vou botar. A gente quer regalar, mas eu não preciso, né? Necessidade de Deus, não deu. Tem que assim, né? Você tem uma dúvida, você tem uma, né? Você vai não ser. Você não ser, você tem que isso. Não sei, você não sei. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, vamos iniciar em nome de Jesus o estudo de hoje. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, estamos aqui, Senhor, em tua presença nesta hora.
Queremos, ó Deus, terminar hoje esse estudo, Senhor, e te agradecendo desde já por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Nós possamos, ó Deus, ouvir a Tua palavra, aprender, ó Deus, colocar sempre em prática em nossa vida, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha despertar vidas, Pai, para estarem na Tua casa no próximo estudo, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor abençoe as nossas vidas através do conhecimento da Tua palavra. Que a Tua palavra nos liberte, nos purifique, nos transporte, Senhor, a cada dia para a glória do Teu santo nome. Entrega, Senhor, essa noite as nossas vidas mais uma vez nas Tuas santas mãos. Capacita-nos, ó Deus, a entender, a compreender, a guardar, em nome de Jesus, Pai, essa palavra santa, para a glória do Teu santo nome. Senhor, toma aqueles que não puderam estar aqui hoje, Senhor, nas Tuas mãos, Pai, as dificuldades, problemas, as enfermidades. Ó Deus, lança por terra, Senhor, que cada um possa estar na Tua casa, Senhor, aprendendo a Tua palavra santa. Nós oramos, Senhor, e entregamos esse estudo nas Tuas mãos, os adultos aqui, Senhor, os adolescentes, como o diabo nos serve, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, coloca a Tua palavra em seus corações, o Teu temor, Senhor, o Teu amor, em nome de Jesus. Pai, se alguém em caminho, traz insegurança, Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Vamos para o nosso lugar. Vamos abrir na página número 108. Nós paramos aí. 108. Finalzinho do estudo. Nós estudamos, até com uma retrospectiva, nós estudamos sobre os mistérios do Apocalipse. E na lição 1 nós vimos uma introdução desse livro. Nós estudamos alguma coisa sobre a própria introdução do livro. Na lição número 2 nós estudamos sobre o mistério de Cristo exaltado no capítulo 1. Nós vimos aí o Cristo exaltado, o Cristo glorificado, João mostrando e falando como ele era, como ele viu aquela revelação tremenda. No capítulo 3 nós estudamos sobre os 7 candelabros de ouro. Os irmãos lembram quem são os 7 candelabros de ouro? O que representa os 7 candelabros de ouro? Não? Quem representa os 7 candelabros de ouro? As 7 igrejas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, aquelas 7 igrejas que estão no capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3. E quem são as 7 estrelas das 7 igrejas? Dos 7 candelabros? Os pastores das igrejas, né? O simbolismo, os pastores, 7 estrelas. Na quarta lição nós vemos o mistério dos cavalos e seus cavaleiros, né? Os 4 cavalos do Apocalipse. Vocês vão lembrar aqui qual que é? Branco, preto, vermelho e rosa. Pardo, né? Pardo é o amarelo. Não é azul, não. Preto, branco, vermelho e pardo. Pardo amarelo. Pardo é cor de morto, cor de... Já tem na foto aqui. Na quinta lição, o mistério da segunda vinda de Cristo, fala um pouco aqui sobre o arrebatamento. A gente sabe que a segunda vinda se divide em algumas partes, mas ele fala sobre esse tempo entre os dias do fim e a grande tribulação, a grande tribulação. Ele mostra aqui sobre a vinda de Cristo, fala os casos de igreja. A sexta lição, o mistério da grande tribulação e grande tribulação, os 7 anos de dificuldade que virão sobre a terra, depois dessa vinda de Cristo para buscar a igreja, o arrebatamento. Na oitava lição, nós vimos aí o mistério do anticristo. Ele vai reinar justamente nesse tempo, depois do arrebatamento, e quando a tribulação e a grande tribulação se estabelecerem na terra, ele vai governar o mundo por mais 7 anos. Na oitava lição, nós aprendemos sobre o mistério dos 144 mil, esses eleitos de Deus que vão estar realizando uma obra especial
também no tempo da tribulação e da tribulação. Na 9ª lição, o mistério do Armagedon, essa grande batalha, que não é a última ainda, né? Alguns dizem que é a última batalha, mas não é a última, é a penúltima, na verdade. A guerra do Armagedon, os exércitos do mundo contra Israel, e nesse momento se dá a volta visível de Cristo para defender o seu povo. Na 10ª lição, o mistério do milênio. O milênio serão 1000 anos de paz, Cristo reinando, governando a terra, ainda essa terra velha, um tanto reformada na época dele, para ser segundo o seu sistema de governo. Haverá paz, justiça, não haverá guerra, não haverá o que existe hoje no mundo, justiça e desigualdade. Cristo reinando 1000 anos e nós reinando com Ele. Ele não vai estar em todo lugar da terra ao mesmo tempo. Ele não vai ser onipresente nessa época. Ele vai estar em Jerusalém, de Jerusalém governando. E a Bíblia diz que nesse tempo, efetivamente, nós teremos reis e sacerdotes em toda a terra, governando lugares do mundo, juntamente com Ele. Lição número 11. O mistério dos sinais dos tempos. Ele volta um pouco aqui e trata sobre esse tempo que nós estamos vivendo agora. E a cada dia nós temos visto aí todos os meios, os sinais se cumprindo e Jesus a cada vez mais perto. No capítulo 11, estudamos sobre o mistério dos mortos do Senhor, aqueles que vão morrer durante ou até mesmo aqueles que são justos morrendo já esperando em Deus, os que vão morrer na grande tribulação também, o que acontecerá, onde é que eles estão, qual vai ser a sua parte, né? Já vimos um pouco sobre isso, interessante. E agora, no final, a gente terminando hoje o mistério do juízo final. Essa lição textual, que acontecerá só depois do milênio. Então, na verdade, a lição 12 aqui, ela volta antes do arrebatamento, né? E da lição 11 ela se liga com a lição 13. Terminando o milênio, acontece o juízo final. É algo que vem depois do milênio. Porque depois do juízo final, aí se estabelecerá os novos céus e nova terra, onde as pessoas já foram julgadas, cada um vai para o seu lugar, ou condenação ou salvação, e tudo será feito novo, né? Novos céus e nova terra. Céus aqui, no sentido de céu e terra físico, né? Porque o céu é perfeito, o céu de Deus é perfeito. E o que acontecerá é que os novos céus e nova terra físico vão ter vão estar tudo interligado para haver acesso nos céus espirituais ao que é físico também. Não vai ter acesso ao outro. Já não vai mais existir regiões espirituais do mal, como existe hoje, né? A Bíblia diz que há potestades principados que habitam nas regiões espirituais celestiais do mal, entre os céus de Deus. Depois do céu de Deus tem um céu negro, um céu espiritual do mal, e o céu físico e o mundo, a terra, as coisas aqui no universo. Isso não vai haver mais, né? O universo vai ser restaurado, porque na verdade o universo hoje está em caos, essas trevas, essa escuridão, tudo que existe está em caos, na verdade. E tudo será restaurado, não só o mundo, mas os céus no sentido do universo todo, né? E Deus fará tudo novo, tudo como Ele sempre planejou e sonhou. E agora nós continuamos aqui na página 108. Nós já vimos alguma coisa sobre o juízo final, falando aí sobre que ele foi revelado desde o jardim do Éden, será executado pelos anjos. Ele é revelado no Calvário, o juízo já começando sobre Satanás, por causa do seu pecado. Um dos pecados ele foi induzir a humanidade também para o erro, para o pecado, para a rebelião, assim como ele é rebelde. Será revelado nos dias finais esse juízo final, ao testemunho do livro dos Salmos, o testemunho das profecias bíblicas predizendo o juízo, os testemunhos dos apóstolos e agora as referências do próprio Jesus
em relação a esse tempo, a esse dia, que não é figurado, né? Tem muita gente que diz que essas coisas são coisas figuradas, que não são coisas, é só simbolismo, né? Mas na verdade é real, é literal. Acontecerá literalmente o juízo final, o grande dia do julgamento, o grande trono branco, o trono do juízo, onde o próprio Cristo se assentará sobre ele, julgará as pessoas individualmente. Cada uma dará conta diante dele. Mesmo quem estiver do lado direito, quem estiver do lado esquerdo, todos deverão ser julgados. Como nós vimos já, uns serão honrados diante de todos e outros serão envergonhados diante de todos e no final serão lançados no lago de fogo e enxofre, né? É um lugar muito pior do que o inferno. O inferno ainda é um sofrimento, provisório. O lago de fogo é um inferno eterno, né? Ele é muito pior, pelo que a Bíblia fala, do que o inferno que existe agora. Porque as pessoas serão lançadas a corpo, alma e espírito, elas ressuscitarão, serão julgadas e lançadas lá. Enquanto nós também, se estiver vivo, será transformado, se estiver morto, será ressuscitado, receberá um novo corpo, um corpo de glória, assim como o corpo de Cristo é. E através desse corpo, nós teremos acesso ao mundo espiritual, às coisas que o Senhor criou, tanto ao físico como ao espiritual. A vida será diferente. Jesus disse que já não se casam, não se dão em casamento, serão como os anjos do céu. Mas nesse sentido, não serão anjos, né? A pessoa morre, às vezes a pessoa diz assim, uma criança morre, virou um anjinho, né? Isso aí é conversa fiada, é coisa enganosa e errada, né? Criança não vira anjinho, criança, ser humano é ser humano, anjo é anjo, anjo não vira ser humano, ele pode tomar até a forma física palpável de um ser humano, aparentemente, mas ele não se transforma em ser humano não se transforma em anjo. A semelhança que é nesse sentido, de não haver necessidade mais de casamento, de reprodução, né, prazer sexual, isso aí não existe mais lá. Isso é para agora. Os anjos não têm isso, não existe anjo, não existe anja, né, não existe anjinho, anjinho criança. Na verdade, o anjinho criança é um dos símbolos da nova era, né? É uma coisa que eles pegam da parte do bem e transformam ali um dos símbolos dele. É um símbolo da nova era. Não é bom nem usar essas coisas, na verdade, porque o anjinho foi uma criação da nova era, juntamente com outros símbolos, outras coisas mais. Né? Às vezes eles usam anja também, né? Aquele anjo feminino. Na verdade, a Bíblia não fala. Ela pode até ter, talvez, sei lá, aparência, né? Aparência sim. Não sei, a gente não conhece tudo sobre anjo também. Pode ter um anjo que parece aparência feminina, pode ter anjo com aparência masculina, né? Mas em relação à diferença de sexo já não existe. A Bíblia fala que eles são seres assexuados, né? São seres sem esse negócio de homem, mulher, macho e fêmea. Não existe isso em relação aos anjos de Deus. Aqui no 108.2.4 ele fala as referências de Cristo sobre o juízo. Na parte azul diz: o maior de todos os testemunhos que autentica a veracidade da realização dos juízos divinos são as palavras do Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Na revelação dos acontecimentos futuros, o Senhor Jesus falando sobre o juízo relacionado a Israel, disse aos apóstolos que se assentariam em seu trono glorioso e todos eles em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Em Mateus 19:28 Jesus falou sobre isso. Que se eles fossem fiéis, aí eles seriam dado o direito de se assentar em tronos e eles seriam juízes da sua própria nação. Em Mateus 16:16 Jesus ele também disse assim, Mateus 16:16. Simão Pedro perguntou, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho de Deus. Sim, isso aqui está se referindo a outra coisa, né? O certo versículo, Mateus 19:28, quando ele disse que os apóstolos
julgariam, se sentariam em tronos, julgariam as 12 tribos de Israel. Ou seja, vai haver um juízo, inclusive para Israel. É o povo da promessa, são a geração carnal de Abraão, mas eles também serão julgados, né? Principalmente eles, talvez, porque são anteriormente mais conhecedores do que qualquer outra nação. Foi a nação escolhida e falharam e passaram Jesus ele passa essa missão para a igreja. Eles falharam e mataram, entregaram Cristo para ser morto, então o juízo, na verdade, sobre eles vai ser duro. Ao referir-se ao príncipe deste mundo, o Senhor Jesus declarou aos seus seguidores que ele já foi julgado. João 16, 11. Né? Satanás ele já recebeu o seu juízo, como nós vimos aqui, desde o jardim do Éden, né? Onde Jesus declara que o filho da mulher, que é Jesus, Deus declara que o filho da mulher, nascido da mulher, se referindo a Jesus, pisaria na cabeça da serpente, né? Então já é uma palavra revelada em relação ao fim. Já no começo, Deus mostrando o final, dizendo que ele já estava julgado, né? Ele já está julgado, porém não ainda sofre a pena. Ele ainda não está sentindo a pena, não está preso. Isso acontecerá no tempo determinado por Deus. Mas ele já está julgado. E isso era profecia. O cumprimento se dá na cruz, né? Não existe aquela história de que Jesus morreu, foi no inferno, chegou lá, declarou a sua vitória, o diabo foi se arrastando, colocou a cabeça debaixo do seu pé, ele pisou, arrebentou a cabeça do diabo, tomou da mão dele a chave do inferno e da morte, né? Isso é invenção da cabeça de pregador doido, né? Tudo aconteceu na cruz, de forma espiritual. Nada aconteceu daquela forma. A Bíblia diz que na cruz Jesus despojou principados e potestades, triunfou sobre eles, né? Então, naquele momento ali, espiritualmente, ele estava triunfando sobre Satanás, estava sendo ali julgado, determinada a sua sentença, eles estavam perdendo já o domínio da morte do inferno, né? Ele fala em forma de chave para poder entender. Chave simboliza a autoridade, simboliza a possessão, né? Então ele estava dizendo, olha, agora a posse é minha, agora eu quem mando, eu quem tenho autoridade sobre isso. Então, esse caso é símbolo, né? E é assim que nós precisamos entender. E tudo isso aconteceu na cruz. A cruz não somente trouxe para nós salvação, mas o sacrifício realizado no Calvário, mas estava também julgando Satanás, estava vencendo Satanás e os demônios. Jesus estava tendo ali posse da autoridade. A Bíblia fala que ali ele recebeu o nome, está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, né? Céu, aí fala de céu espiritual. E quando fala desse céu aí, não está falando só dos anjos, está falando dos demônios também, porque eles habitam nas regiões celestiais, nas regiões baixas, né? Então, Jesus ele venceu ali. Tudo aconteceu naquela hora, tudo aconteceu naquele momento. Aquele momento foi muito importante, foi determinante para tudo isso acontecer. A nossa vitória e a derrota de Satanás também. É por isso que o diabo ele fica invocado quando você lembra da cruz, né? Toda vez não que a cruz tenha poder sobre ele, não é que aquele símbolo de madeira ou de ferro ou tenha poder sobre ele. Quando ele vê aquela imagem, ele lembra do que aconteceu, né? E quando ele sabe que a gente conhece, sabe o que aconteceu naquele lugar, e nós vamos e declaramos e falamos para ele, lembramos para ele, aí que ele vai, ele bate em retirada mesmo, ele não consegue ficar, porque ali ele vê a sua derrota, ali ele vê Cristo naquele momento pisando na sua cabeça, espiritualmente, simbolicamente, ali ele vê Cristo tomando toda a autoridade que ele tinha sobre a morte, sobre o inferno, sobre a vida das pessoas, né? Ele lembra de tudo isso e ele foge, porque ele sabe que ele é um derrotado já. Por mais que ele tente fazer pinta de forte, de valente, de vencedor, de alguém que tem muito poder ainda, mais do que tem, né? Quando ele sabe que a gente sabe, ele vai embora, ele não fica. A gente não tem que ficar batendo boca com o diabo, batendo boca com o demoniado, né? Nem precisa mostrar a cruz propriamente, né? Mostrar a Bíblia, só você lembrar para ele.
Olha, em nome de Jesus, o Cristo que te venceu. Lembra, 2000 anos atrás, quase, lá no Calvário, quando ele estava lá vertendo seu sangue, quando ele estava lá dando o último suspiro, quando ele ficou firme ali, você tentava ele, você usava as pessoas, você usou ladrões, você usou situações, você usou os líderes religiosos, mas ele foi até o fim. Ali você foi derrotado, Satanás. Por isso, vai embora, porque o sangue que foi vertido naquela cruz está sobre a minha vida, está sobre a minha casa, né? Então, em nome de Jesus, pelo poder do seu sacrifício, da obra que ele realizou no Calvário, vai embora porque você não tem vida na minha vida. Né? Só que esse sangue realmente tem que ter efeito na nossa vida, porque senão ele vai dar risada. Ah, mas você brinca com o sangue, você pisa no sangue, você não dá valor no sangue. Como é que você vem me falar sobre isso, se esse sangue não tem autoridade não tem poder sobre a sua vida? Se não tem poder sobre a sua vida, você não tem autoridade sobre mim. Então, esse sacrifício tem que ter efeito na minha vida, tem que ter valor na minha vida, para que na hora em que o diabo vier contra mim, eu possa lembrar para ele, e ele vai olhar, e ele quando olha, ele não vê como vê o homem, ele também vê espiritualmente. Ele vai ver se você tem o Espírito Santo, ele vai ver se o sangue está sobre a sua vida, ele vai ver o seu testemunho de vida, como você pratica, vive a palavra, porque o mais importante não é o tanto que a gente sabe, é o tanto que a gente pratica. Né? A gente pode ler a Bíblia 100 vezes durante a vida, como um pastor falava do pai dele, que leu a Bíblia 100 vezes durante a vida e perdeu a conta de quantas vezes leu o Novo Testamento, quando o pai não o avô, e quando ele morreu, os 2 últimos dias antes de morrer, ele já fora de si, já não conhecia mais ninguém, mas ele ficava repetindo os versos da Bíblia, de crônicas, ele citava crônicas, daqui a pouco ele lia o Novo Testamento, daqui a pouco ele citava outra palavra, e ele sabia muita coisa já decorada, ele decorou muito versículo, muitas partes da Bíblia, e ele ficava ali já fora de si, mas recitando versículo, até que ele faleceu. Né? E foi um homem que leu. É bom ler, é bom a gente ler o tanto que possa, mas o melhor, irmãos, é praticar. Não adianta ler 100 vezes, não adianta ler 1000 vezes e eu não praticar aquilo que eu leio, né? Não colocar na minha vida. Se eu não fizer isso, não adianta. Vai ser só conhecimento, né? O próprio Buda dizia, vale mais 100 gramas de prática do que 10 quilos de conhecimento, né? De sabedoria, só de sabedoria no sentido do conhecer. Né? Eles levam muito isso a sério. O budista, né? Eles levam a prática, eles querem a prática. Eles praticam o jejum, eles praticam a meditação, eles praticam os ensinamentos, eles passam isso para outras pessoas. Eles procuram viver mesmo aquilo que eles acreditam, né? E eles fazem dessa forma. E a gente às vezes conhece, mas o que falta muito mais na nossa vida é praticar. É melhor, né, conhecer menos ou conhecer aos poucos e já ir tentando aplicar na vida, porque senão vai ficar só conhecimento por conhecimento, e conhecimento não muda a vida de ninguém, né? Não, só vai fazer a gente talvez ser crítico, julgar os outros, né? Sempre usando a palavra, e muitas vezes a gente mesmo não é praticando aquilo, fica tentando tirar o cisco dos outros e trava no nosso, né? Então tem que viver, praticar, cada dia Deus, olha, me ajuda, eu preciso praticar isso aqui, essa área da minha vida, eu leio aqui, mas não estou entendendo, ou não consigo ainda viver isso, eu sou sincero, ainda é uma dificuldade muito grande, trabalhar em cima daquilo, né? E tentando muito mais vivenciar a palavra de Deus, viver, né, a palavra do Senhor. Isso é o que vale mais. O que a gente vê, a gente às vezes, quem é pregador, quem ensina a palavra de Deus, às vezes se decepciona, se entristece, perde a vontade até. Não assim com Deus, né? Mas quando você se empenha, você fala, você prega, você prepara a palavra com aquela satisfação, essa palavra aqui vai entrar, vai tocar, vai mudar vidas, né? Aí você vê que ensina, mas as pessoas não vivem, não praticam, é uma frustração muito grande, a pessoa desanima muito com isso. Quando você vê ali a pessoa fervorosa, ela é uma pessoa que pergunta, ela manda recado perguntando, pastor, estou lendo na Bíblia aqui, e tem uma coisa que eu não entendi, eu queria entender, aí dá gosto, né? Dá gosto, e aí você vai, eu queria ser mesmo na minha casa,
me dá uma ajuda aqui, eu estou lendo a Bíblia, mas não estou sabendo direito como ler, por onde começar, como fazer. Aí isso aí para a gente que passa a palavra, que prega, que ensina, é a melhor coisa que tem, né? A gente fica animado, porque vê que a pessoa está aprendendo, está interessada, né? Está querendo, está com vontade, está com aquele ânimo. E aí isso é bom. Agora, quando a gente vê a igreja no mesmo nível, as pessoas no mesmo nível, sem, assim, viver mesmo aquilo. Às vezes, anos e anos na igreja, né? Não tem aquele hábito de ler a Bíblia. A gente fala uma história, a pessoa disse que nunca ouviu, né? E você fala assim, poxa, mas fulano já está na igreja 5 anos, já está na igreja 3 anos, né? Nunca ouviu, mas também nunca leu, né? Porque tem a Bíblia lá, mas não lê. Então é triste, é muito triste isso. Aí você fala, parece que está falando grego, porque as pessoas, o mais simples que você tem que falar, as pessoas não entendem por quê? Porque não tem hábito de ler a Bíblia, não tem aquela prática mesmo, né? Ali é um lugar gostoso de estar, a igreja é um lugar bom de encontrar os irmãos, os amigos, de jantar, né? É um lugar agradável, um lugar onde a gente canta, chora, né? Dá uma coisinha assim dentro da gente gostosa, a gente sai dali aliviado, sai dali mais leve, né? Mas não é só isso só. Se for só isso aí, não tem sentido, né? O principal da casa de Deus é a escola. A casa de Deus é uma escola, é um lugar de aprendizado. Você vê que você vai na escola, você estuda lá, mas depois tem um dever de casa, né? Aqui mesmo no Japão, você vai numa escola de música no Ion, é meia hora, 3 vezes por mês, 10 mil, né? Às vezes é 3 vezes só, meia horinha. Quer dizer, 1h30, em um mês você vai pagar 10 mil ienes. Só que não é o professor que vai incorporar em você, sei lá, vai passar a unção dele para você e você começar a tocar do nada, né? Ele está ali, ele sabe muito bem que aquela meia hora, se a pessoa praticar durante a semana, durante os tempos, aquilo que ele ensinou naquela meia hora, aquela lição que ele deu, ela vai aprender, ela vai tocar. Na outra vez, aí outra lição, ela vai, leva para casa, pratica, treina, arrebenta os dedos, né? Quer tocar violão, quer tocar bateria, quer tocar teclado, ela vai, gasta 2, 3 horas por dia, ela vai tocar, com certeza ela vai tocar, dentro de pouco tempo. Mas se ela achar que ela vai naquela 3 meia hora durante um mês, e que naquele tempo o professor vai passar alguma coisa, alguma mágica para ela, e que ela vai tocar naquelas 3 meia hora, pode parar, nem vá, né? Porque está enganado. Porque não é aquela aulinha ali que vai mudar a vida da pessoa ou vai fazer ela aprender alguma coisa. É a prática dela em relação àquela meia hora de aula que ela teve, né? Aí, se ela praticar aquilo ali, aquela meia hora, várias vezes durante a semana, ela vai tocar logo, né? Ela vai tocar bem, porque é meia hora valiosa. É meia hora que aquele mestre está ensinando coisas valiosas para aquela pessoa e que vai levar 1, 2, 3, um mês de prática. Aquela meia horinha ali, ela vai ter um mês para praticar aquilo. É muita coisa, muita informação, né? Então, se ela fizer, ela vai aprender, ela vai crescer, ela vai tocar. Assim como numa aula de inglês, numa aula de japonês, tem gente que pensa que vai na aula de japonês e vai aprender só naquele momento também. Aí não faz a lição de casa, não vai aprender, não vai aprender nunca, porque tem que aprender a escrever, tem que aprender a juntar as letras, aí daqui a pouco entra os kanji. Então é também ali uma horinha de aula que a pessoa vai levar aquela 1 hora de ensino para o dia a dia e vai fazer as lições, vai se esforçar, aí ela vai aprender, né? Mas se ela ficar só naquela 1 hora ali e depois voltar semana que vem com um caderno do mesmo jeito e não treinou, não exercitou, não ficou lá em casa treinando, usando o dia a dia, ela não vai aprender nunca. Irmão, ela pode entrar na melhor escola do mundo, pode ser a melhor escola que ela não vai aprender nunca, né? Se não tiver a prática da lição que foi dada, é como a igreja também. Se a gente vem aqui, recebe uma mensagem, né, e não pratica a nossa vida, nós não vamos mudar nunca. A gente pode passar 50 anos, pode virar um crente ao salvo, né? Pode virar um crente aqui pré-histórico, de 1000 anos aqui dentro da igreja. Então a nossa vida vai ser a mesma água, vai ser a mesma coisa. Porque não é isso aqui que muda nesse momento só. É a gente pegar essa escola aqui e aplicar na nossa vida, né? Eu pego aqui a ponta da linha e vou desenrolar a linha durante a semana. Vou aprendendo, então é dessa forma aqui que eu posso estudar a Bíblia. Eu pego um tempo, vou estudando, aí vou orar em cima disso,
vou me esforçar para pôr em prática. Cada vez que eu errar, vou lembrar, vou pedir perdão, vou pedir ajuda em oração de novo. E ali eu vou lutando, é uma batalha, né? Até que aquilo vai fazendo parte da minha vida. Aí eu vou aprender a orar antes das refeições, quando acordo, quando deito, quando tenho um tempo ali, tirar um período de oração, quando tenho um momento de folga, vou dedicar algumas horas para estudar a Bíblia. Todo dia eu vou ler um capítulo, 2, vou ficar refletindo naquilo que eu li, vou procurar praticar aquilo durante o dia. Se é só base de conhecimento, eu vou procurar guardar aquela história para quando for citada, eu lembrar daquela passagem. Então é uma prática, irmão. Se não houver isso aí, a pessoa vai ficar sempre dependente, vai ficar sempre naquela vida de sempre, né? Aquela vidinha de crente que vai na igreja ali, mas não muda, não aprende nada, não tem uma prática mesmo. Lá fora vai dar mau testemunho, lá fora vai agir errado nas horas que deveria colocar aquilo na vida, né? Mas porque só foi naquele momento ali. Não procurou colocar aquilo no coração, guardar, mastigar, igual o boi, né? Ele come ali, mas ele come naquele momento, ele sai dali do pasto, ele fica remoendo, ele põe aquilo na boca de novo, remói, até que ele mastiga bem, ele engole aquilo bem mastigadinho, né? E é uma coisa que nós deveríamos fazer. Às vezes você fala, qual foi o ensino da quinta, ou qual foi a mensagem da terça, ou qual foi a palavra, o que, pelo menos assim, um ponto importante, né? O ponto principal para a prática da nossa vida que a gente aprendeu no domingo passado, qual foi? Você fala, às vezes na segunda-feira a pessoa não lembra. Ela recebeu no domingo e na segunda ela não lembra. Qual foi, pelo menos assim, o ponto principal? Qual foi o principal assim, que eu precisei pegar e guardar na minha vida para praticar, né? Em relação à palavra do domingo. Às vezes na segunda, terça a pessoa já não lembra mais. Ficou ali, ela saiu da porta para baixo, acabou. Ela já não lembra mais do assunto, que culto foi, né? Se foi de Santa Ceia, se foi de família, se foi de jovem, de adoração, não lembra mais de nada, porque descendo esse cara ficou tudo lá para dentro, né? E não pode ser assim, a gente tem que remoer, a gente tem que levar, tem que remoer, tem que guardar o pensamento, né? E ficar tentando ali. O que eu tenho que levar para a minha vida nessa semana, em relação ao que eu vi nesse fim de semana na igreja, né? É um momento importante, a Assembleia solene, sobre a ação do Senhor reunida. É uma hora que Deus tem uma mensagem especial para a igreja. No sábado e domingo, essa é um dia muito importante. Então, o que foi basicamente que Deus quis falar, que eu tenho que levar para a prática da minha vida durante a semana, tanto no sábado como no domingo, né? Então, eu acho que é isso que ele deve parar e pensar. Não precisa lembrar da mensagem toda, qual os versículos que foi lido, né? A oração foi feita no final, não precisa lembrar. A gente não é máquina também, mas pelo menos assim, eu tenho que tentar captar isso em cada mensagem que eu ouço. Qual foi a base, qual foi assim o principal que Deus quis falar para a prática da minha vida no dia a dia. E a gente também, como pregador, como ensinador, a gente deve sempre também pensar assim, qual é o ponto principal que Deus quer que eu passe através dessa mensagem para o povo, né? E bater naquilo, porque pregar é isso mesmo. Pregação, quer dizer, realmente é literalmente o ato de você bater, pregar o prego você ficar batendo ali até o prego entrar na madeira, na parede, né? Então é assim também a pregação. A pregação a gente bate aí em cima daquele algo principal que Deus quer que a gente passe para a igreja. A gente passa aqueles 30, 40 minutos batendo naquela tecla, vai ali, vai aqui, mas sempre volta para aquele algo central que Deus quer que a gente transmita para a sua igreja, né? A gente cita uma coisa, cita outra, mas sempre volta para o centro, para o principal que Deus quer que seja passado. Então, as pessoas saem dali com aquele principal, né, aquele tema principal, aquele algo principal, ela vai pensando naquilo e a gente pensa nisso, leva isso, e é isso que Deus quer que você leve para a prática da sua vida nesses dias que virão aí, em nome de Jesus. Isso é importante, irmãos. Fatos sobre o juízo final, Apocalipse 20, versículo 11. Alguns irmãos podem abrir, Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Quem abrir pode ler. E vi um grande trono branco,
e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Amém. O grande dia, né? Será num lugar talvez espiritual, né? Porque a Bíblia fala que não será nem no céu e nem na terra, ou seja, um lugar não espiritual, um lugar assim, um lugar próprio, um lugar que nunca foi usado, um lugar determinado já para isso, um lugar neutro, né? Um lugar neutro que o Senhor reservou justamente para ali se encontrar todas as multidões, desde o início até o final, bilhões e bilhões de pessoas reunidas naquele lugar. Todos estarão lá. Ninguém faltará, né? Todos estarão ali, desde de Adão até o último homem que existir, que nascer, estará naquele dia reunido ali nesse lugar de juízo. Na parte azul diz assim: no término dos 1000 dias, os 1000 anos, né, do milênio, o diabo sairá numa campanha universal, enganando as nações para se envolverem num projeto espetacular. Ele convocará todos os demônios, todas as potestades malignas, todo o inferno, todas as forças satânicas e todas as nações com seus exércitos que ele convencer para uma guerra que já está ganha, segundo ele. Essa será a batalha de Gog e Magog, Apocalipse 27 ao 10. Finalmente Deus executará o seu julgamento sobre o diabo, sobre Satanás. 109. Lançando no lago ardente de fogo e enxofre, onde permanecerá sofrendo por toda a eternidade. Apocalipse 20, versículo 10. Lembramos, irmãos, que o anticristo, a besta e o falso profeta, o anticristo e o falso profeta, esses dois, eles inaugurarão o lago de fogo. Já na vida de Cristo, depois da tribulação, da tribulação, para eles não haverá assim esse julgamento aqui. Eles serão os dois únicos que já estão lá, né? A gente vê que eles inauguram o lago de fogo e enxofre. Eles serão exterminados pela vinda de Cristo e já serão lançados automaticamente lá. Os demais serão julgados no final. Só eles dois, né? São a única exceção. Se alguém perguntar, olha, já antes do milênio, antes do juízo final, eles já vão estar lá, segundo o que diz a palavra de Deus em Tessalonicenses. Agora os demais só no final mesmo, inclusive Satanás, né? A gente vê aqui em Apocalipse capítulo 20, versículos 7 ao 10, antes do começo do milênio, a Bíblia diz que Satanás será preso, né? No começo do milênio, no começo do milênio, Satanás será preso. Ele será preso durante o período do milênio. 1000 anos ele vai ficar preso, não sofrendo. Ele vai ficar em um local preso só. Assim como a Bíblia fala que tem outros demônios fortes hoje, ele também será preso, para que não perturbe o reinado de Cristo de 1000 anos na terra. Depois desse período de 1000 anos, aí Jesus permitirá que ele seja solto mais uma vez. E nesse tempo do milênio, Cristo vai reinar sobre a terra, mas como eu já disse para os irmãos outro dia, nem todos os que sobraram vivos aceitaram Cristo ou são de Cristo. Haverá muitas pessoas na terra que não se decidiram e nem se decidiram durante o milênio. Na verdade, vão acreditar talvez crendo em Noé, crendo em qualquer coisa aí, mas não vão entregar sua vida para Jesus. Para você ver como o coração do homem pode ser duro, como as pessoas podem ser ruins, né? Porque um governo puro, um governo justo, um governo perfeito, na verdade, o governo de Jesus. Mas um governo rígido, porque a Bíblia fala que ele regerá as nações com vara de ferro. Ele não vai ser assim, bonzinho. A Bíblia diz que se alguma dessas nações que sobrarem não vierem de ano em ano a Jerusalém para adorarem o Rei Jesus, ele fará com que não chova sobre a terra deles. E a terra não produzirá fruto naquela estação. Então ele vai ser duro com as pessoas, porque ainda vai ter um povo que não se converteu. E a gente não consegue entender, não consegue acreditar que vai ter gente tão ruim assim, que não vai querer aceitar Jesus, não vai querer entregar sua vida para Jesus. É por isso que, às vezes, hoje você tem que pensar assim, não, realmente o coração do ser humano é duro. Foram 7 anos de tribulação e de tribulação, e mesmo assim muitos não se converteram. Vão aceitar o anticristo, a marca dele,
E todos saberão, segundo a Bíblia, todos saberão que o juízo vem de Deus, de Cristo. Mas ao invés de se arrependerem e se converterem, vão levantar seus rostos para o céu e lançar palavras de blasfêmia contra Deus, né? Ao invés de se arrepender. Então o coração do homem é difícil, irmãos. A gente não conhece o coração do ser humano. O coração do ser humano, de muitos, é muito ruim, é muito duro mesmo. Às vezes você pensa assim, puxa, já falei uma vez, duas, não se arrepende, já ensinei a Bíblia, já falei do juízo, já falei da salvação, do amor de Deus, de quem é Jesus, que Ele veio para salvar, que todo ser humano precisa dele. E a gente pensa assim, se eu falar e explicar bem explicadinho, todo mundo vai querer, porque é uma coisa tão boa, né? Quem é que vai querer o inferno? Quem vai querer a condenação? Mas tem gente ruim, irmão. Tem gente que nem o próprio Cristo consegue converter. Gente má mesmo. Você vê que no tempo da vida dele, ele operava sinais, maravilhas. A Bíblia fala que ele era o homem que só fazia o bem. Ele nunca fez nada de mal para ninguém, só o bem. E mataram ele. Na segunda vinda vai ser semelhante em relação à dureza de coração. Eles não vão, muita gente no mundo não vai abrir o coração para Jesus. E quando o Satanás for solto, eles que já têm um coração perverso e mau, que vão submeter a Cristo só porque ele vai reger com vara de ferro. Ele será solto e ele é muito inteligente, então ele vai passar pelas nações da terra, porque ele fala que ele vai conseguir ajuntar um exército muito maior, talvez, do que o primeiro lá da guerra do Armagedon. O bicho é terrível, mas o povo também é mau. O povo é um povo perverso, é um povo duro demais. E aí sim, haverá essa batalha chamada de Batalha de Gog e Magog, que fala lá em Ezequiel também, né? E nessa hora, aí sim acontecerá a última batalha, onde Cristo vencerá. Não tem para o diabo, não tem para a potestade, não tem para exércitos humanos, ninguém pode contra Jesus. Mas a gente vê que o diabo, bicho é ruim, né? Ele não desiste, ele vai lutar até o fim. Até quando ele estiver no lago de fogo, ele vai estar lutando. Então, nessa hora, ele já será julgado com essas nações e o juízo de Deus já estará determinado. Eles vão ser julgados e lançados no lago de fogo. Mas haverá ainda essa última batalha aqui, depois do período do milênio, né? Muita gente ainda, mesmo vivendo sob o governo de Cristo, ainda será condenada. Não aceitarão. Para você ver como Deus é bom, como Jesus é longânimo, né? Como Ele é bom. Ele vai dar um período, além de ser um tempo de governo, onde Ele... Por que Jesus vai reinar por 1000 anos? Primeiro, porque Ele tem que se assentar no trono de Davi. A Bíblia fala sobre isso. Ele está assentado no trono da glória. Ele recebeu o nome, ele está à destra de Deus. É como Deus, ele já se cumpriu nele isso. Mas ele ainda não se sentou no trono de Davi. E no trono de Davi ele não reinará só sobre Israel, ele reinará sobre o mundo todo. E ele tem que se cumprir essa palavra. Ele vai se assentar no trono de Davi, no trono de Salomão, né? Porque essa palavra tem que se cumprir na vida dele como homem. Ele é um homem também. Ele nasceu de mulher. Depois que ele ressuscitou, ele não deixou de ser um homem. Ele é um homem com um corpo glorificado, mas ele é um homem. Ele é o único ser de corpo físico, um físico espiritual, um físico glorificado, mas é palpável. Jesus é palpável, né? E ele é o único que está no céu assim. E por quê? Porque ele é filho de Deus, mas humanamente ele é filho de Davi, né? Como a sua parte humana. Ele é 100% homem e ele é 100% Deus também, né? Então ele vai ter que cumprir essa palavra. Ele virá e ele se assentará no trono de Davi, regerá as nações da terra, regerá Israel, né? E isso vai se cumprir na vida dele. Mas também esse milênio é mais um tempo de misericórdia, mais um tempo que fala sobre a longanimidade de Deus. Em um tempo que ninguém vai ter desculpa para dizer, Deus me deu chance, né? Esse povo vai sobrar vivo, eles vão ver Cristo visivelmente, fisicamente, glorioso, majestoso, e ainda assim eles não vão querer. Então, ninguém pode dizer que Deus não é bom, ninguém poderá dizer que Deus não é longânimo, ninguém poderá dizer que o Senhor não é misericordioso, porque serão 1000 anos de longanimidade, mas é um acréscimo, né? De mais 1000 anos de chance, de oportunidade. E ainda assim as pessoas não aproveitarão. Então haverá ainda essa batalha de Gog e Magog, essa última batalha que acontece depois do milênio, né? Se alguém vier falar para você, perguntar, você já sabe. Lições do trono
do juízo, Apocalipse 20, 11. João contempla os 7 espíritos que estão diante do trono de Deus, Apocalipse 1, 4. João registra as palavras de Cristo que está assentado no trono com o Pai, Apocalipse 3, 21. Em seguida, ele contempla um trono no céu, onde se assenta o Deus Todo-Poderoso, Apocalipse 4, 2 ao 10. Esse é o trono do juízo. Cristo está presente, 3.2. A Bíblia é um livro cristocêntrico. Na parte azul diz: o Senhor Jesus está em todos os livros, desde Gênesis a Apocalipse. Observe os nomes e títulos de Cristo no Apocalipse: a fiel testemunha, o Alfa e o Ômega, o princípio da criação de Deus, o Amém, a palavra de Deus, a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Cristo está presente como juiz no grande juízo final para julgar. Ele estará presente no trono judicial agora para julgar, segundo Timóteo 4:1. Então, ele hoje é advogado, ele hoje é misericórdia, ele hoje é amor, ele hoje é graça, ele hoje é perdão. Mas em breve Cristo será juiz, né? Ele não terá misericórdia nessa hora. Não haverá forma da pessoa pedir mais chance, mais oportunidade. Ele será um juiz completamente justo. Ele julgará com equidade, né? Completamente, sem errar. 3.3, julgamento total. Todas as ações de cada indivíduo estão registradas nos livros que serão abertos naquele dia. Apocalipse capítulo 20, versículo 12, fala sobre esses livros aí. No céu existem livros, né? Ele fala talvez assim para nós entendermos como livros de registro, como livros onde como aquele processo que é feito, né? Tem processo ali que eles trazem ali num carrinho de mão, num lugar, num negócio que empurra lá, porque é tanta folha, é tanto testemunho de contrário, testemunho a favor, é o relato do fato que aconteceu, as coisas que a pessoa falou, 1, 2, 10 vezes, né? As contradições. Então, nesse sentido, talvez, do que a gente entende hoje como um processo judicial. Por isso que fala sobre esses livros. Talvez seja de uma outra forma, uma outra coisa, mas simbolizado pela essa forma que nós entendemos. No céu, talvez não necessite lá de caneta, de livro, para estar escrevendo. Ele fala sobre registros, né? Ele quer dizer para nós aqui que tudo está registrado lá. As coisas boas, as coisas ruins, as nossas obras, nosso nome, né? Nesse que seria chamado de livro da vida. Então, ele quer dizer o quê? Existem registros lá. Tudo que é feito, tudo que acontece, nada se passa desapercebido. Eu imagino até que os nossos pensamentos, porque Jesus falou que o homem pode pecar com o pensamento, né? Quando ele tem mau pensamento em relação a uma mulher, então até os nossos pensamentos, nossos sentimentos estão registrados lá diante de Deus. Nada se passará desapercebido diante dele e nós vamos nos surpreender com tudo registrado lá. Coisas boas e coisas ruins, né? E o nosso nome, se ele vai estar ou não no livro da vida. No capítulo 20, versículo 12, diz ali, capítulo 20, versículo 12, diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriram-se livros, abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Como eu disse para os irmãos outro dia, obras aqui não são obras que você, propriamente assim, boas obras, né? A gente já pensa em boas obras. Está falando aqui da maneira que nós vivemos. O que ele quer dizer aqui que vai estar registrado lá toda a maneira que nós, toda a forma que nós vivemos, tudo que nós fizemos através do corpo, seja bom ou mal, como fala em 1 Coríntios 5:10, versículo 2 Coríntios 5:10. Né? Essas obras aqui quer dizer toda a nossa vida, tudo que a gente fez, né? Tudo que a gente deixou de fazer, tudo que a gente fez, vai estar registrado lá. Não é só obra no sentido de boas obras, não. É no sentido de toda a nossa vida, tudo que a gente viveu, tudo que a gente pensou, tudo que a gente sentiu, tudo que nós fizemos. Então você vê que fala sobre livros e depois sobre um terceiro livro. Livros aqui no caso pode ser 2 ou mais.
E depois um outro livro, que é o livro da vida, esse livro especial que é citado o nome dele, chamado Livro da Vida. Né? Esse livro da vida, no caso, é onde consta o nome das pessoas que as vidas delas eram de Cristo. A vida delas foi comprada pelo sangue de Jesus. Né? Porque a Bíblia fala que quando nós entregamos nossa vida para Jesus, de todo o coração, há uma mudança, um arrependimento verdadeiro. Então, quando Deus vem, Ele escreve o nosso nome no livro da vida. Né? Então, esse livro é o livro onde estão o livro dos resgatados, dos perdoados, dos regenerados pelo sangue de Cristo. Aí depois os outros livros que são importantes também. O livro da vida determina a sua entrada no céu? Não. Os outros livros, que com certeza devem ser livro de obras, livro de outras coisas, aí são em relação já ao que você fez, ao que você não fez, em relação à sua recompensa, ao que você vai receber. Eu imagino que se a pessoa já não tiver, deve se abrir principalmente o primeiro livro, né, que é o livro da vida. Se o nome dela já não consta lá, com certeza ela vai estar do lado esquerdo, ela já não vai estar nem do lado direito. Mas mesmo assim tem que se passar um processo. Todos passaram diante do trono. Vai ser aberto aqueles livros, o livro da vida está aqui. Então, no livro das obras, no livro das boas obras, vamos imaginar assim, né? Tem o livro das boas obras e o livro das más obras. No livro das boas obras não está constando muita coisa, não. Aqui está dizendo que um dia lá tem R$1 no céu, né? A única boa obra que ele fez na vida toda. Agora, no livro das más obras, meu Deus, né? Tem folha que não acaba mais, né? Ele vai lá, tudo ser limpo, ser trazido à tona, ser trazido às claras, às vistas de todo. Então, eu imagino uma coisa assim como é mais ou menos um julgamento mesmo. Né? Então, esses livros, todos eles serão abertos naquele dia. E as vergonhas ou a justiça da pessoa serão desvendadas diante de todos. A Bíblia diz que não há nada que esteja oculto que não seja revelado. Né? E que um dia, ainda que não seja nessa terra, mas tudo aquilo que na nossa vida é oculto será revelado. E aí vai ser diante de toda a humanidade, né? Todas as pessoas já nasceram, já viveram até hoje, inclusive diante daquele que está sentado no trono. Todo mundo vai saber. Hoje ninguém sabe, né? Talvez, mas naquele dia todos saberão. Nada ficará oculto que não seja revelado. Amém? Alguma dúvida, irmãos? Alguma dúvida sobre isso? Algum comentário? Amém? É um assunto, sim, que as pessoas têm dúvida, muita dúvida, né? E é um assunto importante, porque nós um dia vamos estar aqui, né? Nós um dia vamos literalmente estar lá, nessas multidões. Né? Aí cabe a nós seguirmos o que é certo para definir em que multidão nós vamos estar e onde o nosso nome vai constar. Né? Se vai estar lá vivo no livro da vida, bem avivado lá aquele nome, se vai estar apagado, se um dia esteve lá e já não está mais. Né? Eu imagino assim, que a pessoa, quando ela não tem um nome lá, nunca vai ter constado, né? Mas quando a pessoa também desvia, ela um dia teve um nome lá, eu imagino dessa forma, que o nome é apagado, ele é apagado, mas fica aquele lugar vazio, né? Que ali não preenche com outro nome. Um dia, o nome da pessoa que desviou teve lá. Aí quando ela se desvia, o nome dela é apagado, mas vai se requerer isso, né? Por isso que uma pessoa que se desvia, ela não vai dar conta diante de Deus como um ímpio qualquer, uma pessoa que nunca conheceu Jesus. A pessoa que nunca conheceu Jesus, que nunca quis conhecer, ela vai dar conta de uma forma. O desviado, o que abandonou, ele já vai dar conta como um crente, na verdade, um crente afastado, um crente desviado. Mas ele dá conta como um crente que conhecia e que abandonou, né, os caminhos do Senhor, e vai se dizer, olha, um dia o Senhor não esteve aqui, e aqui está branco agora, está vazio. Né? Imagina dessa forma. E você um dia teve a oportunidade, mas você jogou fora. E o seu juízo será esse, né? E eu imagino, pelo que eu entendo na Bíblia, que eu vejo, níveis de juízo, níveis de sofrimento, né? Satanás é o pior. Mas é interessante, irmãos, sempre que a gente vê falar em arrebatamento de alguém que foi do inferno, parece que só vê crente lá. Parece que o povo só vai lá para ver crente, é pastor, é missionário,
era o irmão fulano, era o irmão que fazia não sei o quê, era o irmão que estava na igreja, mais fora da igreja, fazendo não sei o quê. E parece que o povo só vai lá para ver crente, né? E o crente que é arrebatado levado na ala dos crentes. Parece que tem uma ala lá que já no inferno agora, né? Já é especial para crente que morre, né? E não morre sem salvação, sem Deus, morre desviado, morre em pecado, né? E Jesus mostra justamente para alertar os crentes, porque não é para alertar o mundo, né? O mundo já está caminhando a passos largos para lá. Quando Deus leva um crente para ver o inferno, geralmente leva lá para ver os crentes que estão lá, né? E dizendo, olha, era crente, fez isso, era crente e agia dessa forma, era pastor e roubava, era pastor e fazia, adulterava, era pastor e era obreiro, era não sei o que, né? Misericórdia. E é assustador o que o povo fala, né? Em relação a esse lugar, né? Tá bom. Pastor, geralmente uma relação assim de falar sobre o dado sofrimento, né? Porque as pessoas se enganam, assim, que no dado sofrimento vai ter, assim, um assassino que foi, né? Que foi condenado, foi condenado, né? Um assassino, por exemplo, uma pessoa assim, que não fez outra coisa, mas sim cumpriu as coisas de Deus, mesmo não foi, né? Não está para o céu. Porque esse lugar de sofrimento, por engano, que as pessoas acham que vai ser sofrimento por obras assim, de dizer assim, eu fiz o maior, então eu vou sofrer só um pouquinho, e o sofrimento vai ser menor do que os outros. E nessa relação eu tive isso sim, o sofrimento vai ser igual para todos. Assim, que nesse sofrimento final, que as pessoas que forem condenadas vão sofrer como Satanás, vão ter o mesmo sofrimento, não vai ter como se fosse assim, o menos sofrer mais, uma pessoa sofre mais que outra. Porque forem condenados vão ter o mesmo sofrimento, vai ser um sofrimento igual, né? Um lugar de sofrimento igual, vai sofrer da mesma forma. Não pense que eu cometi só um pecadinho, então se eu for para o inferno, daí eu vou sofrer só um pouquinho, porque foi só uma coisa sutil, né? Mas o menor, mesmo que tivesse tanto nível de sofrimento, o menor sofrimento já é um sofrimento que não tem comparação, né? Todo sofrimento é sofrimento forte, né? É sofrer muito, né? E não tem saída mais ali. Qualquer sofrimento do inferno ou do lago de fogo é sofrimento muito grande, né? As pessoas que acham isso, porque fujam disso, porque o sofrimento é grande. Mas não existe pouco sofrimento mesmo. Em relação a isso aí. O sofrimento vai ser igual, quando a gente tem oportunidade de estar aqui, fazer diferente, né? Faça, porque vai ser igual. É muito sofrimento, né? Seja o menor que for, é grande, é totalmente sofrimento. Não existe pouco sofrimento no inferno, no lago de fogo, né? Sofrimento, qualquer sofrimento lá já é grande, já. Misericórdia. É uma coisa para se pensar, se refletir, né? Porque muita gente está caminhando para lá e acha que está bem, né? O pior é isso. É igual a irmãzinha do Nordeste que a gente estava ouvindo outro dia, e ela falou, meu Deus, eu tive uma revelação e tal. Fala bem atrapalhada lá no pai dele, mas o anjo falava para ela que ela ia falar que ela era fofoqueira, né? Porque ela era muito fofoqueira, né? Ela vivia fofocando com as irmãs na igreja. E o anjo falava, ela falava, mas eu não sei o que, ela ainda questionava, né? Daquele jeito que não deixa de falar. E o anjo falava para ela, você ia para cá mesmo. Se Deus não tivesse misericórdia para trazer você para ver, você vinha para cá e ia ser por causa da fofoca, porque você é muito fofoqueiro. Você fica reunindo lá com as outras lá para fofocar. E quando você for lá, você fala para fulano e para ciclana que elas têm que parar com isso. Né? Porque era, assim, no momento era, né, muito usado por Deus e tal, mas assim, em outro momento, vivia metendo a língua na vida dos outros. Né? Então o anjo falou para ela assim, você vem para cá, aqui ia ser o seu lugar. Porque aí ela mesmo falou, porque eu era muito fofoqueira, né? Ela falava que era muito fofoqueira, ficava falando muito mal da vida dos outros. E o anjo falava para ela assim, vem para cá. Misericórdia. A gente nem imagina, né, como que é esse lugar de sofrimento. Que Deus tem misericórdia da sua igreja. Porque as pessoas ficam tentando justificar suas práticas erradas, às vezes usando até a própria Bíblia. Em Komatsu mesmo, assim, a gente tem percebido assim, que as pessoas têm muita dificuldade
Lá, visitando, conversando com algumas pessoas, evangelizando, eu percebi isso, que lá também existe muito mau testemunho, né? Existe muito mau testemunho, existe muito, às vezes não é propriamente mau testemunho, mas é gente que se acha melhor do que os outros porque é crente, e na verdade tem uma vida que não é santa, né? E as pessoas percebem, prestam atenção, tipo assim, trata os outros abaixo, né? Trata mal, muitas vezes a gente questiona porque trata de um jeito da igreja e fora outro, né? Quando se encontra na rua, já não age mais daquele jeito, o trabalho já não é aquilo que é da igreja, a pessoa tem uma experiência assim, já não quer mais ir na igreja, nas igrejas que tem lá, em geral, né? E não que a gente seja melhor do que ninguém, mas esses dias um casal falando, olha, ele já conhece a gente daqui, né, de muitos anos atrás, e eles falando assim, olha, a gente orou muito para mudar as igrejas, que entraram muito para isso, porque eles queriam congregar, mas não tinham vontade de ir em nenhuma igreja, né? E eles falaram assim, a gente agradece a Deus por ter mandado vocês para cá, né? Porque tomara que vocês assim consigam fazer um trabalho diferente, porque a gente não tem vontade de ir em nenhuma igreja aqui, né? E a gente quer, mas não consegue, porque a gente acaba vendo as coisas, percebendo, isso faz com que a gente não queira ir. Às vezes a forma das pessoas, até mesmo até a forma das pessoas se vestir, as pessoas percebem, olham, né? Seja assim, com muito exagero para um lado ou para o outro. As pessoas falam, mas precisa disso, ou às vezes isso é uma maneira de ir na igreja, né? Isso é a maneira de ir num shopping, mas essa não é a forma de ir na igreja, tem que ter mais respeito. Às vezes as próprias pessoas do mundo questionando isso, né? E tudo, porque o testemunho lá fora. Então o povo vê, o povo olha, o povo percebe. Principalmente porque a maioria das pessoas tem família cristã, ou já foi na igreja no Brasil, ou assim, sabe, entende alguma coisa, né? Do que é uma vida cristã, do crente mesmo. Não dentro da igreja só, porque dentro é fácil, né? Falar ali bonito, ou louvar, ou pregar, ou orar. As pessoas olham aquilo ali, mas depois ele quer ver aquilo lá fora. É por isso que a gente fala sempre da prática, né? E é muito importante isso. Não é a prática assim de ficar querendo passar para alguém alguma coisa, né? Como você viver simplesmente sua vida. Procurar ter amizade com as pessoas antes mesmo de querer passar já o juízo de Deus, o fogo, o inferno, o sofrimento. Ter uma amizade, ser uma pessoa simples, né? Mas assim, no dia a dia, você praticar a vida do cristão. Ajudar, ser compreensivo, ter paciência, né? É igual outro dia uma pessoa falando de uma irmã lá, né, de uma outra igreja, dizendo que a irmã falou que é crente só até aqui, porque já estava para perder a paciência com o japonês que sentava na cara dele. Aí falando isso com uma pessoa do mundo ainda, né? Aí a pessoa falou, mas como é que é esse negócio aí, pastor, de ser crente até aqui, né? Daqui para trás, mas aí aquela que falar com esse caso, as mãos não é crente. Ela ia sentar numa cara do japonês qualquer hora, e falou, mas como é que é esse negócio, né? Eu falei, não, é porque tem gente que parece que fala que vai morrer para o mundo, mas deixa as mãos de fora do cartão. Né? Tem que vamos cortar aí para ver se converte. Então. Vou passar a faca nos braços dela. Mas tem gente que fala assim, porque eu sou crente, mas minha mão não é. Eu sou crente, mas minha língua não é. Eu sou crente, mas, né? Que crente é isso? Não é crente coisa nenhuma, na verdade. Está precisando se converter, se estar de novo. Então é por causa dessas coisas aí que as igrejas de Deus também não ganham ninguém. Porque às vezes até vai, né? A gente vê que o povo de comates é igual o povo de Tacaóca. Todo mundo já foi igreja, todo mundo já participou de um churrasco, de uma festa, de um evento. O povo chama, convida, né? E todo mundo já foi. Já conhece, não conhece plantar, trabalha minha filha, mas igual aqui, mesma coisa. Mas é também a mesma coisa desse lado aí do mau testemunho. Porque fulano é assim, porque fulano é assim, porque a pessoa, eu fui lá na igreja, era assim, e lá fora não é, já agiu diferente, já é uma pessoa, é outra pessoa, né? Que eu conheci dentro da igreja. Então, tudo testemunho. A gente vê que o testemunho fala muito forte mesmo, fala mais do que a própria palavra que você quer transmitir para a pessoa. E às vezes está lá falando que vai quebrar o japonês na pancada, aí daqui a pouco está dizendo, não, fulano, vai lá na minha igreja no fim de semana, está aqui um pregador de fora, que é usado por Deus, não sei o quê. Aí a fulana fala assim, vai para lá, doido, você é maluco da cabeça,
Você fala que quer bater no japonês, daqui a pouco está me chamando para ir para a igreja. Né? Então o povo fala assim, esse povo é doido, mas no sentido ruim, né? No sentido assim, que é um povo que está querendo bater em daqui a pouco está aí na igreja louvando a Deus, falando que é santo, vai para o céu, que é melhor do que o povo do mundo, né? E tem gente que fala assim, eu prefiro ficar na minha casa, eu leio minha Bíblia aqui todo dia, eu oro com minha família, eu não vou lá para ficar com confusão lá. Tem gente que fala desse jeito, por quê? Porque a vida dos crentes tem sido triste, né? O testemunho assim, que dá, a forma de viver, as palavras que falam assim, sabedoria, sem prestar atenção. Às vezes a gente até sente alguma coisa, mas tem que reter e não deixar transparecer, por causa de uma pessoa incrédula que ele está querendo trazer para a igreja. Né? Tem que segurar, tem que engolir mesmo algumas coisas, porque senão a gente vai acabar passando um autoestima diante dos outros. E tem crente que se reúne dentro de uma firma com ímpio, às vezes no chocodor, no meio de quê, e ficam falando mal dos outros crentes, falando mal da sua própria igreja, né? E, porque você me fulano. Aí o ímpio fala assim, mas eles estão reunidos para falar mal do outro crente, ou dos crentes da própria igreja. Mas o que é isso, né? E essas coisas acontecem na igreja. Crente, mulher que é crente fala mal, o marido não é, os filhos não é, aí chega lá falando mal dos crentes da sua própria igreja, e denigrindo, falando coisas ruins. E como é que vai ganhar a família? O marido fala, eu não vou igreja dessa nunca, né? Porque você já vem de lá falando isso. E o marido falando para a mulher não ir mais, né? Porque só vem triste, chateado, porque fulano, porque ciclana, porque não sei o que, aconteceu tal coisa. E aí vem para casa, né, sem sabedoria falando aquilo, né? Aí pronto, aí corta, fecha as portas para a pessoa ir. Então a gente tem que ter um pouco de sabedoria. Tem coisas que a gente não pode falar na frente de todo mundo. Não convém a gente ficar levando coisa da nossa igreja para fora. É problema nosso, né? É problema da minha família. Eu tento resolver primeiro, se eu não consigo procurar ajuda do pastor, mas nem assim convém toda a igreja saber. Tem coisas que acontecem na nossa igreja que fica sendo sabido por todo mundo, mas que jamais não deve se levar para fora. É coisa nossa, é problema nosso, não é problema de ninguém lá fora. Igual a gente vê gente de outra igreja trazendo às vezes para a gente, né? E eu já faço de conta que nem ouvi, já mudo de conversa, para não ser às vezes indelicado e falar, olha, não, cala a tua boca, para de falar mal, cala a tua boca com o sabão, em vez de ficar falando mal dos crentes da tua igreja, do teu pastor, né? Você fala mal, mas está socado lá dentro, lá, e ainda é falso, porque ainda chega dele para batizar aqui nas costas, para risadinha, e fora está falando mal dele, né? E é triste às vezes essas coisas aí. Não se deve fazer isso nunca, né? Nem para pedir orientação de outro pastor, porque o pastor da pessoa é aquilo lá. Então, resolva lá com ele, né? E não tem que se levar o problema da sua igreja para fora, tem que falar das bênçãos, das coisas boas, e cortar. Às vezes não tem jeito, você tenta disfarçar, fazer de um jeito de outro, a pessoa sempre está trazendo fofoca, porque isso é fofoca, né? Está trazendo conversinha, já, e você tem que chegar na hora que você tem que falar, não, com isso está errado. Se você continuar falando, eu vou falar para o pastor da sua igreja, você está falando mal dele, né? Você está sendo um crente falso. Então tem hora que tem que, às vezes tem que tesourar mesmo no seio mesmo, porque a pessoa às vezes não entende o recado, e é muito triste a vida dos crentes, né? Por isso a gente não consegue ganhar o mundo, a gente não consegue ganhar o povo, porque às vezes a gente fala de união, fala de amor e tudo mais, e não vive isso. Não é a realidade, às vezes, do nosso próprio meio. E como é que o mundo vai conhecer Cristo? Sabe que ele fala que o mundo só conhecerá Jesus quando nós nos amamos. Então nós fomos um. Quando Cristo realmente, Jesus disse que quando vocês forem um, eu e o Pai viremos e habitaremos em vós, né? Então não tem como a gente ser um povo dividido, um povo que julga o outro, que fala mal do outro, que não tem misericórdia. Às vezes até o outro errou mesmo, caiu, com a cara na lama, mas a gente vai se pregar mais ainda, né? Ao invés de estender a mão de misericórdia, de se a pessoa quer, né, realmente, e ajudar, e orar, e clamar pela pessoa, a gente é os primeiros a crucificar, a jogar pedra, né? E às vezes não foi o que a pessoa quis, ou a pessoa escorregou. A Bíblia fala que o justo pode cair 7 vezes, né? Até o justo cai. Então, o pastor pode errar também, o pastor não é perfeito, não está isento de falhar. E as pessoas não podem, o pastor não pode errar numa letra, né? Porque senão vai começar a jogar pedra, começa a julgar, falar pelas costas, né? Coisa feia, coisa mais ruim no nosso meio, né? E a gente às vezes pergunta assim, por que o senhor não está operando mais? Por que o senhor não faz mais coisa? Por que o senhor não salva mais?
Aí se Deus pudesse manifestar na frente da pessoa, olha, por causa da tua língua grande, por causa da tua falta de amor, da tua falta de perdoar, da tua falta de comunhão com os teus próprios irmãos, deles com você, né? Dessa vida que vocês vivem como crentes aí, não tem sido o meu agrado, não tem sido conforme a minha palavra, não é por falta de ensino, de alerta, de orientação, eu tenho falado, tenho mostrado, né? Mas vocês não vivem aquilo que eu ensino, né? Não se esforçam, às vezes a gente fica esperando pelo outro fazer primeiro. Se o outro fizesse, se o outro pedir perdão, se o outro me amar, se o outro fizer, aí eu vou fazer também, né? E não é assim. Se o outro não quer fazer, é igual criança. Você vê que a gente vai lá fora, às vezes, de churrasco, esses copos jogados aqui, quem jogou? Né? Ah, não sei. Então vocês catam. Não, mas não foi eu que joguei. Não, não tem nada a ver. Vocês têm que catar sim, porque vocês que estão aqui, e a gente, todo mundo tem que fazer, independentemente de ter sido você ou não, você está vendo sujo ali, você pega e joga no lixo lá, né? Não foi eu que sujei o banheiro, não foi o irmão que sujou o banheiro também, e algum irmão vai ter que limpar lá hoje, né? 60 usou lá, e um vai limpar, né? E vai fazer com boa vontade ainda, porque está fazendo para todos e por Deus. E as crianças é bem assim, né? Ah, mas não foi eu que fiz, a gente é bem assim às vezes também, para as crianças. Ah, mas o outro não faz, o outro não pede, o outro não... Então eu também não vou fazer não, né? Aí o outro vai perder, se perder, eu vou perder também. Não. Se o outro quiser se perder, que se perca. Eu vou praticar. O outro não quer fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer minha parte com Deus, vou fazer minha parte com as pessoas, né? Vou procurar honrar, ser fiel, cumprir a palavra, porque no final Deus vai me recompensar. Né? Se o outro não faz, é problema dele. Se eu puder ajudar, puder orientar, puder até, às vezes, exortar, eu vou fazer minha parte. Mas se a pessoa não quiser também, é como a gente viu na palavra aquele dia, em Ezequiel 3, 18 e 33, né? Eu tenho que avisar, eu tenho que falar. Mas se a pessoa não quiser fazer, eu vou continuar fazendo a minha parte. Né? Eu não posso desanimar por causa dos outros. Eu não posso começar a fazer relaxado, fazer de qualquer jeito, deixar de fazer por causa do outro. Eu tenho que fazer a minha parte com Deus. Isso é importante, irmãos, irmãos. É muito importante que Deus abra os olhos do seu povo, né? Que Deus tire esse sentimento de imaturidade do nosso coração, esse sentimento de criança, né? E venha nos dar crescimento e que a gente faça, tome como nosso exemplo Jesus. Só Jesus, principalmente Jesus. Quando não houver nenhum exemplo, quando se às vezes não tiver exemplo nem no próprio pastor, né? Tem um exemplo em Cristo, porque Ele é o teu exemplo maior, né? Ele é o nosso exemplo maior. A gente deve procurar ser exemplo, mas o nosso maior exemplo é Jesus. Ele foi até o fim, ele fez tudo certinho, né? Então, diante dele, que ele diz, não vai poder dizer, porque o outro não fez. Aí ele vai dizer assim, mas eu fiz. O outro não fez isso, mas eu fiz. O outro não fez aquilo, mas eu fiz. Né? Você deveria ter olhado para o meu exemplo, não para o exemplo do outro. Quando você não tivesse nenhum exemplo, deveria ter olhado para mim. Mas nós temos, irmãos, graças a Deus não tem exemplo ainda. A gente tem exemplo, a gente tem que fazer porque existe exemplo. A gente se afasta da igreja, aí fala assim, o cara de fulano, por que aquele fulano, não sei o quê. Mas, poxa, eu fico muito triste com isso, porque eu falo, poxa vida, tem 20 que gostam de você, tem 20 lá, fulano faz isso. Fulano ciclano não é um bom exemplo, não é uma boa pessoa, não tem um bom testemunho. Tem, mas aquele fulano já não quero mais por causa dele. Poxa, será que o amor, o carinho, a amizade daqueles outros 20, 30 não vale nada? Né? Ou é pura desculpa para se afastar? Né? Pura desculpa e pretexto para deixar. É pretexto, irmãos, é puro pretexto. Vamos terminar aqui. 3.4 responsabilidade individual. Apocalipse 20, 13 diz assim: o mar entregou os mortos que nele haviam, na morte e o além deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Né? Cada um. Então nós vemos aqui que todos serão trazidos diante do trono do Senhor naquele dia, cada um individualmente, né? Porque a responsabilidade é individual, a responsabilidade é de cada um. Né? Nisso assim a gente pensa às vezes, então o meu marido, meu filho, o irmão, eu não tenho nada a ver com a vida dele, né? Mas nessa minha responsabilidade individual, Jesus me responsabilizará pela minha falta com o meu irmão, pela minha falta de ajuda, pela minha falta de apoio, pela minha falta de ensino ao filho. Né? Então, isso tudo a gente vai trazer sobre nós. Não é que eu vou dar conta dele, né? Mas eu vou dar conta da minha responsabilidade que eu tinha sobre ele. Porque nós somos responsáveis uns pelos outros, sim. Eu sou responsável pelas coisas que estão se perdendo lá fora. Deus, ele nos
coloca como responsável, porque ele disse que nós devemos ir pregar o Evangelho. Né? Então a gente tem que ir, porque senão aquele dia nós não vamos ser responsáveis pela perdição do outro. Porém, ele cobrará a responsabilidade que nós tínhamos de levar a mensagem para as pessoas, né? De levar o ensino, de levar a salvação. Então, Deus vai responsabilizar o pai, a mãe, o pastor, o obreiro, em relação àquilo que ele tinha que fazer, às vezes deixou de fazer, fez de mal feito, né? Falhou com aquilo ali, aquela missão dele. Não é que a pessoa vai dar conta da outra pessoa, mas eu vou dar conta da responsabilidade que eu tinha em relação àquela outra pessoa, sim. Né? A Bíblia diz que em Romanos 14, 12, cada um dará conta de si mesmo a Deus no dia do julgamento. Então a gente pensa assim também. Então o irmão aí tem que se virar, porque naquele dia eu vou me garantir. Porém, eu aqui participo sim da salvação do outro. Né? E enquanto eu estou aqui, eu posso apoiar, posso orar junto, posso ajudar o irmão que está fraco na fé. Eu muitas vezes sou participante da salvação dele. Eu não gero salvação na vida dele, mas eu sou participante, né? Eu não abandono, não deixo sozinho, eu dou a mão quando a pessoa cai. Então, de certa forma, eu vou ser recompensado naquele dia e vou ser isentado de responsabilidade, né, que eu tinha de ajudar meu irmão. Quando Deus vem para Caim, qual é a pergunta que ele faz depois que ele havia matado Abel? Onde está o teu irmão? Né? Onde está o teu irmão? Então, naquele dia, irmãos, Jesus ele vai requerer muita coisa assim da gente. Onde é que está o teu filho? Onde é que está a tua esposa? Onde é que está o teu marido? Onde é que está o teu pai? Onde é que está a tua mãe? Onde é que está aquele vizinho? Onde é que está aquele amigo que você trabalhou com ele e você foi colocado lá para levar o Evangelho? Onde é que ele está? Ah, não sei. Eu cuidei da minha vida. Né? Então, a responsabilidade será requerida, sim. Porque em vida nós somos, sim, participantes da vida uns dos outros aqui. Né? Deus ele vai requerer essa responsabilidade de cada um de nós. O destino final. Deus planejou a vida de cada ser. Todos sabemos que a morte é a última fronteira, o destino de todos os homens. Agora, a morte não é o destino final. Depois da morte segue-se o juízo, Hebreus 9, 27. Após a morte espiritual de Adão, no jardim do Éden, o Senhor o julgou e declarou que ele morreria fisicamente também, voltando ao pó de onde ele foi tirado. Né? Então, o destino final, na verdade, é a morte eterna. Né? O destino final, nesse momento aqui, não será só a morte física, como dizem alguns grupos religiosos. 4.1. Os livros serão abertos. João viu vários livros serem abertos durante o juízo final. Esses livros contêm as obras das pessoas que serão julgadas. 4.2. O livro da vida. Após a abertura dos livros, João contempla um outro livro que se destaca sobre todos os outros. Este é o livro da vida. É um livro especial. É especial porque, parte preta, é especial porque todas as pessoas que tiverem seus nomes escritos nele têm a salvação assegurada, estão salvas. É especial porque é o livro da vida. 4.3, a felicidade dos salvos, na parte de preto. À medida que os nomes forem sendo lidos no livro da vida, as pessoas chamadas se alegrarão e adorarão o Deus eterno. Haverá gozo, alegria e grande felicidade. O destino final das pessoas salvas será o céu, as moradas eternas preparadas pelo Senhor, pelo Salvador, Senhor Jesus. João 14, 1 ao 3. 4.4, o tormento dos perdidos. As pessoas cujos nomes não estiverem registrados no livro da vida serão condenadas ao sofrimento eterno, serão lançadas no lago ardente de fogo e enxofre. Elas viverão eternamente em tormento, agonia, aflição, dor e sede espiritual, eternamente separadas de Deus. Observe na parte preta, observe o que a Bíblia diz sobre inferno, diz sobre inferno que é um lugar de onde ninguém poderá escapar. É sobre aqui, né? Então, Lucas 16, 26 diz que de lá não tem saída, mas esse inferno, o inferno já é do lado de fogo. Conclusão, isso aqui a gente já comentou, né? Sobre os livros, o livro da vida, sobre os salvos e os perdidos. Conclusão, no dia do juízo final, todos serão julgados e não haverá nenhuma chance de recurso à Suprema Corte, nem na terra, nem no céu, e nem no inferno. Deus já escreveu o seu plano de julgamento para a humanidade. E o mesmo será cumprido literalmente, a despeito de qualquer comentário, opinião ou decisão que for tomada por quem quer que seja. Amém. Glória a Deus. Que assim seja em nome de Jesus. Porque
como os anjos cantavam no final de Apocalipse, justos e verdadeiros são os teus juízos. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos, em nome de Jesus. Então vamos seguir a justiça, vamos fazer o que é certo, para que naquele dia o nosso nome conste no livro da vida. A gente já tinha aquela grande alegria quando o nosso nome for citado. E depois também, quando os livros forem abertos, nós temos um grande galardão para receber de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Quem dera já terminasse o estudo aqui, Jesus já dissesse, não, terminou o estudo, eu já vou buscar vocês também, para vocês já estarem comigo e já se cumprir aquilo que tem que se cumprir. A gente às vezes fica meio agoniado, meio assim, pensando, puxa, mas quanto tempo mais resta, Porque eu já ouço falar sobre isso 30 anos já. 30 anos atrás, já ouço falar. E a gente pensa, quando será? Quando será? Quando acontecerá? Mas eu acho que está mais perto do que a gente imagina. Esse tempo que virá o arrebatamento, tribulação, tudo mais que virá. Vamos agradecer ao Senhor, irmãos. Foram muitas semanas, não só 13, muitas e muitas semanas aí, uns 20, eu acho, ou mais, de estudo sobre esse assunto. E os irmãos possam absorver alguma coisa. Qualquer dúvida, os irmãos podem procurar. Caso você não entendeu, tenha até dificuldade em acreditar nessas coisas, você tem dificuldade em acreditar. Mas você tem que orar a Deus, pedir com essa fé e buscando entendimento na palavra do Senhor e a confirmação do Espírito Santo, você vai crer sim, vai acreditar e vai esperar por esse tempo em nome de Jesus. Preparado para a glória de Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Amanhã tem ensaio a partir das 8 horas. No sábado, o culto de libertação. E no domingo, o culto da família em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Deus, obrigado por este estudo, Senhor, por ter terminado com tudo isso, Senhor, depois dessas tantas semanas, Pai. Nós te glorificamos e agradecemos por termos entendido alguma coisa mais em relação a esses assuntos tão importantes. Sabemos que são muito mais amplos, muito mais difíceis de entender, Senhor, do que nós podemos imaginar. Ó Deus, nós só vamos saber realmente como será quando vivenciarmos, ó Deus, algumas partes desse estudo que nós lemos, nós aprendemos algo aqui, Senhor. Nós queremos vivenciar as partes boas, as partes, Senhor, em que seremos arrebatados, em que estaremos do lado direito, em que seremos recompensados, nosso nome será dito no livro da vida, em que nós reinaremos com Cristo os 1000 anos. Essa parte nós queremos viver, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor. Tem sido difícil. Os dias, quanto mais se aproxima o tempo, mais difícil fica, mais um peso espiritual há, Senhor. É um clima, Senhor. No mundo espiritual, nós sentimos isso em nossa alma. Nos ajuda a estar firmes, Senhor. Não nos deixa perder a visão espiritual. Não nos deixa perder a fé. Não nos deixa perder a esperança, o ânimo, o amor, Senhor. Não deixa a corrupção entrar em nossos corações. Nos ajude, Senhor amado, a estar firmes na Tua presença, firmados na rocha. Senhor, nós sabemos que sem Ti não conseguimos. Sabemos que sem Ti, Senhor, não perseveramos até o fim. Senhor, nos sustenta, Senhor, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, porque os dias são cada vez mais maus, Senhor. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus. Desperta o Teu povo que está dormindo, Senhor. Aqueles que estão, Senhor, pensando que estão no caminho certo. Tem misericórdia, meu Deus. Nós possamos viver a cada dia um testemunho melhor. Nós possamos a cada dia testemunhar mais de Cristo, Senhor. Para a glória do Teu santo nome. Nos ajude, Senhor amado. Quanto tempo for e reste, Senhor. Até quando precisarmos aguardar, esperar. Nos ajude a esperar. Nos ajude a testemunhar. Nos ajude a viver. A ser, Senhor, um sinal. Ó Deus, um canal da Tua salvação nesta terra. Para a glória do Teu nome, Senhor amado. Nos deixe falhar, Senhor. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós sabemos que a Tua graça nos basta, que nós estamos de pé por Tua misericórdia e graça, porque Teu Espírito tem nos sustentado, Senhor. Continua nos sustentando, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós oramos, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe, que o Senhor leve cada um em paz. Cumprimente o seu irmão com a parte do Senhor e diga para ele parabéns por ter terminado o estudo, irmão. Pratique. Procure praticar cada dia em nome de Jesus.
Está abençoado. Oi? Está abençoado. Tá gravando.